Olá, meus queridos alunos da CEUNSP, do sétimo semestre. Eu estou entrando aqui em edição extraordinária, na realidade. Por quê? Porque eu estou regravando nesse momento a aula que eu já havia gravado e já cheguei até a postar no YouTube, no Facebook, de agora, dessa semana, do dia 25 ao 29 de maio, né? Mas vários alunos me mandaram e-mail e me contataram dizendo que a aula ficou sem som, ficou sem áudio. Então, na primeira parte, são apenas duas telas, né? A tela de apresentação ficou com som, só que na hora que eu mandei para a tela, que eu substituí a tela de apresentação para a tela do conteúdo da aula, toda a matéria ficou sem aula. Ficou lá eu falando e a aula, o som que é bom mesmo não saiu. Então, agora eu estou recolocando no YouTube a aula agora com som, tá? Na realidade, não é a mesma aula, é outra aula. Eu tive que regravar tudo de novo, porque por mais que eu tenha tentado recuperar o som, não consegui. Então tive que fazer tudo de novo, regravar tudo de novo, tá? Eu não sei se eu vou conseguir aproveitar o mesmo link. Se eu conseguir o mesmo link, ok, eu só aviso que é para acessar de novo o mesmo link. Se eu tiver que fazer outro link, eu faço e reinformo o link para vocês, tá bom? Então vamos lá para a outra tela? Vamos ver se agora sai o som, né? Bom, na realidade, a nossa matéria é sobre propriedade fiduciária. Então, só lembrando vocês que a gente estava falando sobre, a gente encerra, inclusive, a aula de hoje, a nossa matéria do semestre, falando sobre propriedade, direitos reais sobre coisas alheias, especificamente sobre direitos reais de garantia, né? Então, a gente já falou de hipoteca, falamos do penhor, né? Falamos da anticrese, enfim, não é uma coisa muito comum, aliás, nada comum na prática, mas nós abordamos o tema, e nós hoje vamos falar sobre propriedade fiduciária. A importância da propriedade fiduciária está no fato de que, basicamente, essa nova figura de direito real de garantia acabou deixando de escanteio todas as outras, né? Então, a anticrese, na realidade, nunca pegou no sistema brasileiro civil, mas a hipoteca e o penhor, principalmente o penhor, tinha bastante aplicabilidade prática, né? Mas a propriedade fiduciária acabou, principalmente em relação à hipoteca, acabou basicamente deixando a hipoteca mesmo de escanteio, ficando mais ou menos no ostracismo, assim como já era a anticrese, e hoje em dia o penhor ainda tem alguma força bastante relevante, né, nos negócios jurídicos de garantia, mas a propriedade fiduciária veio para ficar, principalmente no sistema bancário, né? O sistema de alienação fiduciária em garantia para aquisição de bens imóveis, né? Ela é muito forte e é basicamente o único sistema de financiamento de imóveis que existe hoje no sistema bancário, né? Então, a importância da propriedade fiduciária. Bom, e por que a propriedade fiduciária pegou tanto? Porque ela dá muito mais garantia ao credor do que davam a hipoteca e o penhor, né? Muito mais garantia, a gente vai ver o porquê. Só lembrando que a propriedade fiduciária está prevista aqui entre os artigos 1361 e 1368b, já dá para perceber, e a gente já viu, inclusive, que o Código Civil, com o passar dos anos, ele foi sendo bastante enxertado por novos artigos, e agora existe uma proliferação de alíneas, né? 1368A, B, enfim, outros artigos que tem até letra D, F, enfim, né, como acontece na multipropriedade, que foi um longo capítulo enxertado no Código Civil, e para não se renumerar todos os artigos, eles vão inventando esse negócio de A, B, C, D, né? Bom, enfim, então dá para perceber que é uma figura, um Instituto de Direito Civil, que foi inserido após 2002, né? Aliás, muito tempo após 2002. E por que é um sistema tão importante? E por que dá essa garantia tão grande aí que eu estou falando para o credor? É porque, na realidade, o credor não fica só com uma garantia, né? Uma garantia de crédito, ou para garantir o seu crédito, na realidade. Ele tem, na realidade, a transferência da propriedade da coisa,
né? Por isso que a gente fala que é propriedade fiduciária. Ou seja, na propriedade fiduciária, o que acontece? Existe a transferência da propriedade da coisa garantidora para o domínio do credor. Tudo bem que é um domínio resolúvel, né? Precário, resolúvel, porque com o pagamento da dívida, esse bem móvel ou imóvel, ele volta para o domínio de novo do devedor, agora ex-devedor, né? Mas ele é muito mais, ele simplifica muito a vida, inclusive do ponto de vista judicial, processual, em favor do credor, caso o devedor não venha pagar, né? Então, o conceito que eu trouxe aí, ele é muito exemplificativo, né? Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel, de coisa móvel, isso previsto no Código Civil, mas também tem uma coisa que eu tenho que depois corrigir aqui, né? Que é peraí. Depois eu corrijo. Na realidade, eu coloquei coisa móvel 9.514 de 97, mas sobre coisa móvel regula o Código Civil. É sobre a propriedade fiduciária sobre coisa imóvel é que é regulado pela lei, né? 9.514 de 97. Na outra aula eu já tinha inserido esse equívoco aí e acabou ficando, tá? Então só corrijam isso. A coisa é infungível, por isso que é a própria coisa que deve voltar ao domínio do devedor depois que ele quitar, que ele pagar a sua obrigação, né? E na realidade é uma propriedade que é transferida para o credor, é a própria propriedade, né? A propriedade que é transferida para o credor como uma forma de supergarantia do credor, né? Então não se esqueçam que embora a propriedade fiduciária tenha natureza de direito real, porque ela é um direito real de garantia, a propriedade fiduciária ela aparece, né, ela passa a ter validade no mundo jurídico em razão dos contratos, né? Então, na realidade, o devedor ele se submete à propriedade fiduciária, primeiro porque o credor exige, segundo porque ele próprio aceita. Então, não há nenhuma ilegalidade em relação a isso, né? Criação dos advogados do sistema financeiro nem é uma coisa brasileira, isso aqui vem do exterior, principalmente dos Estados Unidos, né? E é uma forma dos credores se sentirem mais garantidos em relação ao pagamento, ao dinheiro que eles emprestam, né? Geralmente isso acontece quando é um empréstimo de grande valor, como acontece no sistema financeiro não de habitação, mas de venda de imóveis, etc, né? Então, é muito grande o número de pessoas que pegam e compram o seu apartamento, sua casa, seu imóvel de modo geral, e aí, quando eles pegam e fazem a compra do imóvel, com exceção deles pagarem à vista, o que não é sempre que acontece, aliás, pelo contrário, quando eles precisam de um financiamento bancário, não tenha dúvida, o próprio banco já apresenta para o corretor e para a construtora e para o próprio mutuário, né, futuro mutuário, aquele contrato de adesão de alienação fiduciária em garantia, aquele contratão dessa grossura, com todas as cláusulas contratuais já estabelecidas pelo próprio banco, né, por isso que é um contrato de adesão. E aí o mutuário aderente, de duas uma, ou ele aceita, ou então ele arranja dinheiro para pagar à vista. Como essa segunda hipótese é mais difícil, ele acaba aceitando. E aí o que acontece? Na hora de fazer o registro do imóvel, em vez desse registro do imóvel ser direcionado em nome do comprador, né, do interessado, na realidade a propriedade já é registrada diretamente no nome do banco, né? O banco é que fica com a propriedade. No entanto, essa propriedade ela é resolúvel, ela não é uma propriedade definitiva. E por quê? Porque é da característica dessa propriedade fiduciária ser precária, ser resolúvel. Por quê? Porque se ou quando, né, tanto faz, se ou quando o credor pagar a sua dívida, cumprir com a sua obrigação, não importa quanto tempo seja, 5, 10, 15, 20, 30 anos de financiamento, a partir do momento que ele vai lá e paga a última parcela do seu financiamento, o credor tem por obrigação dar baixa nessa propriedade fiduciária e aí a propriedade fica de novo, volta à propriedade, ou volta não, né? Na realidade ela é constituída na propriedade
do ex-devedor, agora o feliz proprietário de um apartamentão, né? A ideia é essa, tá bom? Quais são as partes envolvidas nessa relação contratual, que envolve como objeto a propriedade fiduciária? O fiduciante, que é aquele que entrega o imóvel para o credor fiduciário, né? E recebe o empréstimo, e entrega o imóvel para o credor. E o fiduciário é o credor que recebe o imóvel na sua propriedade, que seja uma propriedade resolúvel, tá? Então, esse é o sistema. Para que a propriedade fiduciária ela tenha plena validade, é absolutamente necessário que haja registro, mesmo que seja de bem móvel, tá? Se for um bem móvel, a propriedade fiduciária ela tem que ser registrada, ou o contrato da propriedade fiduciária tem que ser registrado por um instrumento público ou particular, tanto faz, né? Porque é bem móvel, no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, né? Então, isso, seja um contrato, seja uma escritura, ela deverá ser registrada no registro de títulos, no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor. Se for veículo, tem que ser registrado na repartição competente para o licenciamento, que em São Paulo a gente chama de DETRAN, né? Inclusive com a verbação dessa propriedade fiduciária no certificado do registro, né? O famoso CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, LV, isso. Então tem que ficar registrado lá naquela observação, naquele campinho de observação, a propriedade ou alienação fiduciária fica registrado lá. E se forem bens imóveis, aí não tem escapatória. Mesmo que haja um contrato de promessa de compra e venda, instrumento particular, no final das contas, a propriedade fiduciária sobre bens imóveis deverá ser registrada por escritura pública, né? Então tem que passar pelo cartório de títulos e documentos e depois tem que ser registrado no cartório imobiliário da situação do bem imóvel, tá bom? Não tem escapatória e é assim que funciona mesmo, né? O que há de interessante nessa situação é que, com a constituição da propriedade fiduciária, o que ocorre é o chamado desdobramento da posse, que é um tema que vocês estudaram logo no início das aulas, com outro professor, inclusive, de direito real, né? O que é o desdobramento da posse? Como o proprietário agora fiduciante, ele entrega um imóvel, a propriedade do imóvel ou do bem imóvel, não importa, para o credor, o que acontece é que a regra geral é de que agora quem fica como possuidor direto da coisa pertencente a outra pessoa é o devedor. Por quê? Porque quando ele registra a propriedade fiduciária, ele transfere a propriedade da coisa para o credor. Só que ele, regra geral, porque é assim que a lei determina, ele fica na posse da coisa. Isso fica muito evidenciado quando se tratar de bem imóvel, né? É isso mesmo que acontece. Aí o cara fica todo feliz lá, puxa vida, estou muito feliz, comprei um imóvel, o imóvel dos meus sonhos, um apartamentão, puxa, estou muito feliz e tal. Se você for analisar direitinho a certidão do registro imobiliário, na realidade o leigo acha que ele é o dono, mas na realidade ele vai descobrir, se é que já não descobriu antes, que na realidade ele é só possuidor direto de uma coisa que por enquanto pertence ao banco, à instituição financeira. Só quando ele, possuidor direto, fizer o pagamento total da sua obrigação, aí sim, daqui 20 anos, 30 anos, ele vai poder dizer, pô, agora sim, né? Finalmente eu sou proprietário, porque aí sim, tendo feito o pagamento, o cumprimento da sua parte na obrigação, que é a obrigação de pagar, aí sim ele tem direito a ter a verbação com a baixa da propriedade fiduciária, agora em seu favor. Agora nós não chamamos mais de propriedade fiduciária, a gente vai chamar de propriedade definitiva, né? Maravilha. Em relação à posse direta, pode ser que o contrato preveja diferente, tá? Então, veja, a regra geral é que, seja bem móvel, seja bem imóvel, o antigo proprietário
passe a por conta do contrato sobre a propriedade fiduciária, ele passa a ser possuidor direto da coisa, do automóvel, do bem imóvel, etc., e o imóvel passe a pertencer ao credor, né? Agora, nada impede que, por pacto entre as partes, o contrato preveja diferente. Então, nada impede que, de repente, o credor não só fique como proprietário resolúvel da coisa, quanto também ele exija que a posse direta da coisa fique com ele. Pode acontecer. Se assim o credor quiser, o que vai fazer o devedor? De duas uma. Ou ele aceita, ou então ele procura outro credor que não faça essa exigência. Tá bom? Muito bem. Que mais? Execução do contrato. Tá? Bom, se a obrigação não for paga no vencimento, o credor fiduciário não poderá ficar com o bem alienado fiduciariamente, tá? Em razão da vedação do pacto comissório, vedação essa prevista lá no 1365 do Código Civil, né, do artigo 1365 do Código Civil. O credor deverá alienar o bem judicial ou extrajudicialmente, né, a terceiros, não estando sujeito à execução, tá certo essa palavra, judicial, para aplicar o produto da venda na solução do seu crédito e das despesas de cobrança, conforme o artigo 1364. Vamos explicar isso. O que acontece? Uma das vantagens da propriedade fiduciária é que, como o credor ele é proprietário, isso já está estabelecido no contrato e também já está registrado em cartório. Então, ou seja, já existe não só fé pública, mas como publicidade no fato de que ele é proprietário. Se por um acaso o devedor não cumpre com a sua parte, atrasa o pagamento, depois ele é notificado 1, 2, 3 vezes, ele não cumpre com a notificação, não atende a notificação, não paga, o que pode fazer o credor? Ele pode simplesmente alienar o bem, seja ele imóvel ou imóvel. Tá? Ele pode alienar sem a necessidade, é aí que entra a palavra execução, sem a necessidade de promover uma execução por quantia certa e apresentar o bem imóvel ou móvel como bem dado em garantia para o juiz alienar judicialmente. Isso acontece no caso de penhor e de hipoteca, né? Em havendo hipoteca e penhor, como existe apenas uma garantia real sobre a coisa, então aí o credor tem o trabalho de ter que promover uma ação de execução, para que aí sim a coisa executar, o bem apresentado, né, apontado pelo credor como garantidor do seu débito, ele vá para a praça, se for imóvel, ou ele vá para leilão, se for bem imóvel, enfim, tem todo esse trabalho. A propriedade fiduciária resolve isso rapidamente porque não precisa dessa fase processual. Simplesmente ele não precisa levar para processo de execução porque não carece, ele já é proprietário. Agora tem um detalhe, ele não pode ficar para si com o bem, ele não pode ficar com o bem para si, e simplesmente porque expressamente a lei proíbe. Essa situação se chama pacto comissório, ou seja, o pacto comissório é aquela cláusula contratual inserida no contrato de propriedade fiduciária, de alienação fiduciária em garantia, na qual se prevê que no caso de não pagamento do devedor, o credor tem o direito de ficar para si com a coisa dada em garantia. Isso não pode acontecer por vedação legal expressa da lei. Como isso não pode acontecer, e se tiver uma cláusula de pacto comissório escrita no contrato, ela é totalmente ineficaz, né? Ela é considerada como não escrita, o que acontece? O que acontece é que o credor simplesmente, com as provas, né, de que ele fez uma notificação direitinho, dando prazo, inclusive, para o devedor cumprir com a sua parte, tal. Se ele não cumprir, ele simplesmente pode tanto fazer alienação extrajudicial, como ele pode eventualmente fazer a alienação judicialmente e sem necessidade de fazer uma execução. Ele simplesmente, se for judicial, ele entra lá, né, com um procedimento especial de jurisdição voluntária de alienação judicial, nem tem conflito nenhum, simplesmente vai lá e requer que o juiz utilize da máquina processual para fazer a alienação judicial em seu favor. Agora, ele nem precisa, ele simplesmente pode fazer um leilão público, isso acontece muito com os bancos, né?
Os bancos fazem isso direto. Eles fazem um leilão público, botam na sua página da internet leilão público, etc. e tal, e aí eles nem precisam se utilizar da máquina pública para fazer esse leilão. E sequer precisam, de novo, sequer precisam de promover uma execução judicial para... Não, é direto. Não é à toa que eu mesmo já recebi muitas pessoas desesperadas com uma comunicação dizendo que o imóvel delas já está indo para leilão. Mas eu só deixei de pagar 3 meses, 4 meses. Recebeu alguma notificação? Recebi. Quantas notificações? Recebi 2 notificações. Pois é assim que acontece. A propriedade fiduciária e a alienação fiduciária em garantia dá essas vantagens para o credor, né? Você devia ter lido com mais atenção aquelas 245 páginas e meia do seu contrato de alienação fiduciária. Não leu e geralmente a gente não lê mesmo. Infelizmente, deveria, mas não lê. Tá bom? Que mais? Então aí veja. Então tudo bem, o credor, ainda dentro da execução do contrato, o credor ele pode alienar judicialmente, ou extrajudicialmente, inclusive em leilão particular e em venda particular. Uma coisa que ele tem que observar, que é o seguinte, ele tem que fazer a venda do imóvel e reter para si o valor da dívida que ainda existe em relação ao devedor e também tem direito de reter para si as despesas da cobrança, as despesas que ele teve em tentar fazer com que o devedor cumprisse com a sua parte. Muito bem. Isso tudo planilhado, com uma planilha feita por um contador bonitinho, né, com todos os detalhes da dívida atualizada, os juros, a multa de mora, eventualmente honorários de advogado, que é um dos pontos nevrálgicos dessas cobranças que geralmente vão para a discussão judicial depois, enfim, essas coisas todas. Acontece o seguinte, que se, por exemplo, o devedor, isso a gente é uma questão meio óbvia, né? Talvez nem precisasse falar, mas vou falar. Que é o seguinte, se o credor conseguiu na alienação desse bem o valor de R$1 milhão e a dívida do seu devedor, com todos esses penduricários, chega a R$600 mil, R$400 mil, por óbvio, deverão ser devolvidos para o devedor. Por quê? Porque assim, simplesmente, se o credor não fizer isso, ele está cometendo um crime de apropriação indébita, no mínimo, né? E ele não estará observando o princípio processual e civil que veda o enriquecimento sem causa, né? Então, é claro que não é que ele fica com o bem para si e acabou. Não, ele vende o bem, faz o cálculo de suas despesas, de tudo aquilo que ele tem direito contratualmente falando, ponto. E aí o excedente ele devolve para o devedor formalmente, inclusive. Tá? Mas isso tudo que eu falei é no caso do fiduciante não cumprir com a sua parte. Se ele cumprir com a sua parte, que é o que geralmente se pretende, que é o que geralmente acontece. Se por acaso o fiduciante cumprir com a sua parte, o credor fiduciário ele é obrigado a dar baixa na propriedade resolúvel, né? Ele vai lá e faz uma averbação na propriedade resolúvel, né? E ele retira de si a propriedade resolúvel e transfere aí sim no registro imobiliário, enfim, onde for tiver registrado, ele faz essa averbação e aí ele libera o imóvel integralmente em favor do seu ex-devedor fiduciário. E eu estou dizendo que é esse, porque agora ele pagou a dívida integralmente. Tá bom, gente? Então, na realidade, acho que bateu basicamente o tempo que eu tinha feito para vocês, tá? Só quero aproveitar esse finalzinho aqui para dizer para todos vocês que a nossa prova ela vai compor toda a matéria, tá? Toda a matéria que a gente deu nesse semestre, até porque no primeiro semestre nós não demos prova, eu dei um trabalho para vocês, então compõe a matéria, mas vai ser uma prova bastante acessível para quem tiver estudado um pouco, né? Nem precisa ter estudado muito. Quem estudou, quem sabe, conhece a matéria, vai fazer fácil. 10 questões de múltipla escolha, tá? Valendo cada questão meio ponto, portanto o total da prova vale 5 pontos. E olha, só não vai passar na minha matéria quem não souber nem do que eu estou falando. Aí também
Não tem direito, né? Tá bom, gente? Eu só queria agradecer demais a oportunidade que vocês me deram de ser professor de vocês. Uma pena que a gente ficou muito pouco tempo com contato pessoal. No resto, a gente teve esse contato com gravação. E só no finalzinho do semestre eu tive contato com vocês pelos plantões de dúvida. Mas, se Deus quiser e o professor Ângelo permitir, eu vou ter um imenso prazer de estar com vocês no próximo semestre também. Tá bom, gente? Gente, boa prova, bons estudos, depois boas férias, tá? E a gente retorna, se Deus quiser, no semestre que vem, presencialmente, né? Se tudo der certo. Tá bom? Beijão para vocês, a gente se vê, tá? E agora vou rezar com todas as minhas forças para sair som nesse negócio. Tchau, tchau, gente. Até mais.